Vamos lá, então, estamos na super série Alguém para se inspirar, e não tem ninguém melhor para se inspirar do que o nosso mestre Jesus. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, o Senhor do nosso coração, aquele em quem temos devotado toda a nossa esperança, confiança e devoção. E hoje eu quero falar nesse terceiro episódio da série Alguém para se inspirar, como é que Jesus lidou com os problemas dele. Jesus teve problemas, produção? Muitos. Muitos problemas. Eu falo sempre, quem quer crescer tem problema. Então, Jesus ele veio para instaurar um reino. Ele veio para implementar a vontade do Pai. Se tem uma coisa que ele enfrentou, foi problema. Então, eu quero me inspirar em Jesus para lidar com os meus problemas, tá? E o Pensior ele foi criado exatamente para isso, para te ensinar, confrontar em amor, através da palavra de Deus, descortinar alguns mitos que a religião coloca em nós, tirar esse analfabetismo espiritual, essa religiosidade, né? Porque todos nós temos a nossa forma de lidar com os nossos problemas. Alguns são muito impulsivos, tem um problema, logo estoura e pá, e não sei o quê, né? E agrava a situação. Outros são passivos demais, vão empurrando com a barriga. E o mais importante não é deixar a sua personalidade, o seu histórico de vida, definir como você lida com a situação. O mais importante é ir para a Bíblia, ir para a Palavra de Deus. Na Palavra de Deus, nós encontramos resposta para todos, absolutamente todos os nossos desafios. É ou não é, produção? É isso aí, às vezes é surpreendente o quão atual a Bíblia é. Exatamente. Por quê? O que a gente vê hoje em pessoas que estão enfrentando seus problemas à sua maneira? Muito medo, né? Muita imaginação fértil. Eu estou sozinho, eu vou morrer, não vou aguentar, né? Desespero, né? Então a pessoa ela despreza a solidez do evangelho para viver num terreno de desespero, uma areia movediça que está engolindo, está destruindo, né? E tem pessoas que estão tão desesperadas que se tornam até surdas. Surdas. Você fala, conversa, orienta, fala, e a pessoa entra por um ouvido e sai pelo outro. É um negócio pavoroso, tá? Então, vamos ver como Jesus lidou com situações difíceis. O nosso mestre, aquele que é o nosso maior inspirador, certo? Então, lê pra gente aí, produção, Mateus 14, do 15 ao 21. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do 15 ao 21. Diz assim: Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um grande deserto, já está ficando tarde. Mandem embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-lhe aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Os 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, a gente está falando de uma média de umas 12, 13 mil pessoas. Até porque tem sempre mais mulher do que homem, né? Contando as crianças, e eles estão no deserto. Então, Jesus tem um baita problema para resolver. Ele tem uma multidão que saiu de suas casas para vê-lo. Então, em tese, ele é o responsável pelo evento, ele é o organizador do evento, né? Então, ele tem uma responsabilidade sobre aquelas pessoas. Os discípulos estão pressionando porque as horas vão passando. É muito longe de casa, o lugar é deserto, não tem onde comprar, ou onde colher, ou onde pescar. Deserto simboliza lugar de escassez. Ele tem um baita problema. E como é que, diante dessa pressão, Jesus resolve a situação? Esse talvez seja o pulo do gato, a chave do porquê algumas situações que acontecem conosco nos fortalecem ou nos destroem. O que Jesus fez primeiro? A primeira coisa que ele fez foi olhar para o céu.
ele tem um baita problema. Ele tem 13 mil pessoas para alimentar e tudo que ele tem é a marmitinha de um menino. 5 pães e 2 peixes. É isso que ele tem. 5 pães e 2 peixes para 13 mil pessoas. Mas não vai sobrar nem partícula. Nem no microscópio ia dar para fazer. Não passa aí na primeira fileira. Não passa. 5 pães e 2 peixes. Primeira coisa que ele faz, olhe para o céu. Quando as soluções terrenas se esgotarem, quando você perceber que os teus limites foram testados, olhe para o céu. Não é sobre dinheiro, internet, apoio, não é sobre recurso. Não interessa o tamanho do problema. Interessa em quem você confia. Escreva isso no chat. Não interessa o tamanho do problema. Interessa em quem eu confio. A confiança, ela é uma decisão. Então Jesus olha para o céu. Está aí o texto. Vamos ao texto. Põe aí para mim o versículo 19. E ordenou à multidão que se assentasse e na grama, tomando os 5 pães e 2 peixes, o que ele fez? Olhou para o céu e deu graças. Aí vem a segunda coisa que Jesus fez diante de um problema. Primeira coisa, o que ele fez? Olhou para o céu. Segunda coisa? Deu graças. Deu graças. Ele não tem a solução realizada. Ele não tem as cartas na manga. Ele não tem a multiplicação acontecendo. Ele continua com um recurso limitado, insuficiente, diante de um problema avassalador. Mas ele está agradecendo, porque o milagre vem quando você agradece antes. Guarda isso no teu coração. Se você é uma pessoa tão previsível, ao ponto de só ver para agradecer, você nunca vai viver um milagre. Porque o milagre só vem se você agradece antes. Agradecer. Pai, graças eu te dou. Graças eu te dou. Não tem nada acontecendo. Talvez as pessoas que estão olhando ainda estão zombando, ainda estão rindo. Mas é assim que Jesus lidou com seus problemas. E eu não quero lidar com o problema, com todo o respeito, como fulano, como cicrano, como beltrano. Cada um no seu quadrado. Referência para mim é Jesus Cristo. Então eu tenho um problema na família, eu tenho um problema no trabalho, eu tenho um problema no corpo, eu tenho um problema no espírito, eu tenho uma situação maior do que eu tenho uma situação mais conflitante do que as coisas que estou vendo. O que eu tenho que fazer? Olhe para o céu. Reconheço a minha dependência. Reconheço que não sou capaz. Segundo, eu agradeço. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa fase, obrigado por esse momento, obrigado por esse propósito, obrigado por cuidar de mim, obrigado, Senhor, por me desafiar. Graças eu te dou. Deus sabe do que você precisa. E no meio de uma situação que aparentemente você não tem domínio, agradeça. Não é ai, ui, vou morrer, não tenho força, né? Se você se lembrar que Deus é poderoso, eu preguei sobre isso no domingo. Se você idolatra a dor te destrói, ela te achata. Se você consegue, no meio da dor, falar do teu Deus, agradecê-lo, você vai ser lembrado do quanto ele é poderoso. Você vai ser lembrado do quanto ele tem controle sobre tudo. Onipresente, onipotente, onisciente, onipresente, Pai das luzes, príncipe da paz, Deus presente, Deus da cura, Deus da libertação. Agradecer. Então, primeiro, Jesus olha para cima. Ele tira o foco da situação e reconhece a grandeza de Deus. Segundo, ele agradece. Ele contraria os sentimentos. Ele contraria a lógica. E terceiro, ele partiu os pães. Partiu. Ele está partindo um recurso limitado. Jesus não guardou os pães para si mesmo. Ele poderia ter falado, pessoal, deixa eu entrar aqui. Os discípulos, monta um corredor aqui, eu vou virar as costas, porque ele também está no mesmo barco. Temos que lembrar que Jesus está ali de forma física. Ele também tem fome, ele também tem sede, ele também tem privações, ele também vai ao banheiro, ele também tem necessidades fisiológicas. Ele poderia muito bem ter virado as costas,
né, dado uma boa mordida no pão e no peixe do menino lá e sumiu. Sumiu. Jesus não guardou os pães para si. Jesus tampouco compartilhou com os amigos. O que ele fez? Ele sabia o que Deus ia fazer. E quem sabe o que Deus vai fazer é desapegado. Quanto mais dependente de Deus é, mais generoso você é. Porque você sabe a fonte. Você sabe de onde vem a bênção. Você sabe quem é que te promove. Você sabe quem é que te sustenta. Ele orou com fé e sabia que Deus iria respondê-lo. Ele sabia que Deus iria agir na vida dele. Quando você ora, você despeja no altar a sua preocupação. E ele partiu os pães. Mas a Bíblia diz que os pães se multiplicavam. Na minha opinião era assim, olha, ele pegou um peixe, pensa que isso aqui é um peixe. Aí, não sei se é a cabeça aqui e a cauda aqui. Ele parte o peixe, joga de um lado a cabeça, do outro lado a cauda. Quando a mão volta, tem peixe de novo. Cauda, cabeça. Volta, peixe de novo. Cauda, cabeça. Porque ele partiu o pão, né? E partiu o peixe. Partiu, imagino que ele arrancou metade do peixe para um lado, metade para o outro. Puf, puf. Pão. Metade do pão para cá, metade do pão para lá. Quando volta... Tá, o pão inteiro. O que tem na mão? O pão inteiro. Pão. Metade, metade, 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 peixe. Metade, metade, peixe. Metade, metade, peixe. Metade, metade, pão. Metade, metade, pão. Imagine uma pessoa ver esse milagre. Tuf, 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 E tuf. haja paciência para fazer isso para trilha. Ou talvez nem foi assim. Talvez ele fez assim, pluf. Já virou Cesto cheio. um cesto cheio. Eu não sei. Eu sei que foi especial. Eu sei que foi milagroso. Eu sei que foi sobrenatural. Ele partiu os pães. Então, ele orou com fé. Ele agradeceu a Deus. Então, eu acredito que a solução para os problemas existe. Porque Deus não permitiria você passar por uma situação que não houvesse o quê? Solução. Não, para nós cristãos, não existe beco sem saída. Para nós cristãos, não existe situação impossível de ser revertida. Para todos nós, existe avivamento, milagre, unção e poder. Então, eu disse que seria a solução para os seus problemas? Não, mas Jesus é. Então, em resumo, acima de tudo, ele orou, ele agradeceu e ele partiu. Não tem solução melhor do que essa. Não tem outro segredo. Chega de se desesperar na hora do problema. Chega de fazer como os discípulos, manda embora. Vamos fugir dessa situação. Vamos fugir desse conflito. Vamos ignorar. Vamos nos livrar disso. Não precisa se livrar. Não precisa se livrar, não. Olhe para cima, ore. Agradeça. Antes de ter. E seja generoso. Desapega. Meu carro, minha casa, minhas coisas. Vai lamber sabão, não é nada seu não, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Chega de se desesperar. Parar de ficar pedindo oração para um monte de gente, né? Você buscar pelo seu milagre, jejuar, se santificar. Ah, pastor, mas da minha perspectiva não vai dar tempo. E que perspectiva é a sua se tu não sabe um peido que vai dar daqui a pouco? Hein? Que perspectiva? Aí na minha análise. Que análise o quê? Que análise o quê? Quem sabe o futuro é o nosso Deus. Quem sabe o amanhã é o nosso Jeová. É ou não é, produção? É isso aí, O que você acha disso aí, produção? Eu acho que o senhor tá certo, que muitas Certinho, pastor? Tá certinho, pastor. E que muitas vezes a gente se desespera quando nos deparamos com algum problema, mas a gente tem que ter a convicção de que nós só vamos viver o sobrenatural quando abrir mão do natural. Então, quando você tem um problema, você tem que ter o seu foco em Deus e esperar a provisão dele, que ele não vai te dar um problema que não tenha solução. É isso aí. Não há fardo maior que a gente possa suportar. Então, 3 dicas. Pastor, tem um problema aqui que olha. Ore, agradeça e
compartilhe o pão, seja generoso, vá ajudar alguém, vá alimentar alguém. Ore, agradeça e seja generoso. Ore, agradeça e seja generoso. Não há problema no mundo, seja qual for o nicho, a área, que vá sobreviver a alguém que ora, agradece e compartilha. É generoso. Certo, produção? Certinho, pastor. Deixa eu ler aqui, eu nem li no começo da devocional de hoje, né? Pois é. Não tem minha devocional? Ó, entra lá, bepowerstore.com.br. Bepower Store. Hoje é dia 7 de fevereiro. 7 é o número da perfeição, né? Tá aqui, ó. Existe uma vantagem na desvantagem. Checks my, ó. Qual é a vantagem na desvantagem? Tá aqui, ó, dia 7 de fevereiro. Não, esse aqui é 8 aqui. Dia 7 de fevereiro, deixa eu ver a frase do dia. Libere as pessoas desde que vão, não insista. Eita! A base do texto é Amós 3:3. Uhum. O que é, produção? Quer liberar alguém aí? Não, eu ia falar que esse pensamento do dia aí eu já ouvi em algum lugar e é bem impactante. É, já ouviu, né? Ó, eu coço minha cabeça, mas não digo onde. Eu coço minha cabeça, mas não digo onde. Inclusive, se você não tem meus livros, tá tudo no site, bepowerstore.com.br. bepowerstore.com. Entra lá, pega o Pensiore, pega o Deixe Ir, a difícil decisão do recomeço, decide machuca, não decide mata, quando Deus demora e se custa a sua paz é muito caro. E tá chegando o novo aí, que já mudei o tema, viu? O tema virou subtema. Vai ser Cale a Boca. Aprenda a arte de vencer em silêncio. Uhum. O que você achou? Mais forte? É mais forte, mais impactante. Que antes era o Vença em Silêncio. Só. Era cale a boca. Ou cale-se, eu tô vendo ainda. Cale a boca. Cale sua boca. Cale a boca. A pessoa não vai estranhar, porque eu já falo isso direto, né? É, quem conhece o senhor vai. Cale a boca. A arte de vencer em silêncio. Jack Smile. Tem que pôr essa parte no livro também. O quê? O Check Smile. Jack Smile. Certo? Certinho, pastor. Vamos orar então? Tá com um BO aí? Tá com um problema? Digita aí no chat qual é o seu maior problema hoje. Vamos orar. Pedir que é o Espírito Santo que venha, que mexa com você, que mexa com a sua estrutura, que renove o teu ser, que arranque de você todo o fardo pesado e que você tenha a capacidade de orar no meio do problema, agradecer e compartilhar generosidade. Senhor, se nós queremos algo diferente, precisamos entregar algo diferente. Não dá para superar os limites, não dá para enfrentar os desafios, sempre vivendo à base daquilo que é previsível. Não, nós queremos surpreender. Nós precisamos surpreender. Nós precisamos do teu renovo, da tua vida em nós, da tua doce presença. Nós precisamos que a tua bondade nos alcance e que o teu reino, meu Pai, seja exercido com soberania, com grandeza, com poder. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas transgressões, perdoe aquilo que fizemos, Pai, que entristeceu o teu espírito, porque optamos por agir como pessoas normais, diante da pressão, diante da situação, falamos tanta bobagem, trocamos os pés pelas mãos, tomamos decisões equivocadas e muitos, infelizmente, hoje colhem sementes que foram plantadas, que geraram frutos péssimos, frutos de angústia, de dor, de incompreensão, de desprezo e principalmente frutos de abandono. Abandono porque talvez ninguém acredite mais. Mas que bom que o Senhor não é como o ser humano, que bom que o Senhor não vê como vemos. E eu te imploro, venha ao encontro dos teus filhos, limpa-nos de nós mesmos, lava-nos como alguém que tem sede pela tua doce presença. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas vezes que entristecemos o teu espírito. Eu oro, Senhor, para que haja um despertar na vida dos teus filhos, um despertar de maturidade, um despertar onde Cristo realmente seja o principal. Deus, eu sei que nem tudo é perfeito, mas o Senhor é. O Senhor é, e em Ti somos mais do que vencedores. Abençoa a vida dos teus filhos, aqueles que ouviram essa singela palavra e tomaram uma decisão de mudar, de se entregar, a decisão de fazer a Tua casa a casa
onde eles vão viver espiritualmente. A decisão de estar com os irmãos preciosos, aquilo que é o mais importante. Cobre-lhes com teu sangue, Pai, e nos tire esse desespero de viver situações problemáticas, situações doentias. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.